Bom dia a todos. Na aula de hoje nós vamos apresentar um programa bem simples para calcular o fatorial de um número. Nós vimos em sala de aula que o Python tem a biblioteca math, a qual tem uma função factorial que permite facilmente que nós calculemos o fatorial de um número. Entretanto, vamos apresentar esse problema aqui no intuito de apresentar para vocês os comandos de repetição. Tá certo? Então, o fatorial de um número, nós estamos sempre multiplicando o número pelo seu antecessor. Por exemplo, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, nós vamos utilizar um comando de repetição, no qual vai repetir a operação, que é a de multiplicação, fazendo um decremento aí da variável de controle, né, desse loop, tá certo? Então, vamos colocar aqui n. O usuário vai entrar com o valor de n, né, pelo console, né? Opa, estava digitando no lugar errado. Vamos colocar aqui no editor, né? Então vamos colocar aqui, ó, digite o valor do número, tá certo? Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Se, né, se n for menor do que 0, aí nós vamos dizer o seguinte: print valor inválido. Fim do programa. Nós não podemos calcular o fatorial do número negativo, tá certo? Então, o usuário vai ter que entrar com valor maior ou igual a 1. Else, aí nós vamos colocar fetch, que é uma variável que vai armazenar o fatorial, ele vai receber 1, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, ó, enquanto while n for maior do que 1, vamos repetir um conjunto de operações. Fetch recebe fetch vezes n, n recebe n menos 1. Print o fatorial calculado é fetch. Então, o que ocorre aqui, né? Se o valor entrado pelo usuário, né, digitado, for negativo, o programa vai ser encerrado por um erro na entrada de dados. Se não, se for maior ou igual a 1, o fatorial recebe 1. Enquanto n for maior do que 1, ele vai repetir, ó, fatorial recebe fatorial vezes n, e você vai reduzindo a variável, certo? Que é o que nós vamos calcular basicamente, n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes reticências 1, tá bom? Então, se n for igual a 4, ele vai calcular 4 vezes 1 dá 4. N recebe n menos 1, na próxima iteração n vai ser 3. Fat vai receber 4 vezes 3. N recebe n menos 1 igual a 2. Fat recebe 12 vezes 2. Na última iteração, 24 vezes 1. Não é verdade? Então vamos salvar aqui, vamos executar o nosso programa. Digite aí um número, vamos colocar 5, certo? Fatorial calculado aí foi 120. Vamos colocar agora aqui outro valor. Digite o valor do número, vou colocar menos 2. Valor inválido, fim do programa, né? O programa não permite que o usuário entre com um número negativo, porque não é possível calcular o fatorial de um número negativo. Tá certo, pessoal? Então, espero que a aula aí tenha sido proveitosa e até a próxima oportunidade.